Bom, mais uma vez, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Acho que é uma grande alegria que a gente começa aqui nosso webinar do Ibrademp sobre teletrabalho, desafios, oportunidades e aprendizados. Primeiro, saúdo aqui a todos os nossos ouvintes, aos meus colegas e painelistas, né, a quem desde já agradeço aqui pela participação. Bom, há 3 meses aqui nós enfrentamos uma pandemia, né, que tem provocado profundas transformações sociais e econômicas, né? O mundo, como a gente conhecia até fevereiro, talvez ele já não exista mais e talvez não venha a existir por um bom tempo. As restrições aí impostas pelo isolamento, o distanciamento social, ele acelerou diversos processos, né, de transformação digital das empresas, dos negócios, até mesmo de forma a permitir a continuidade dos negócios nesse período de distanciamento e isolamento social, sem contar a criação de novos hábitos que nos levam a falar em um novo normal, né? Sem dúvida, acho que uma das adaptações mais importantes nesse período foi a adoção do teletrabalho, né? O popularmente conhecido home office, né? Repentinamente, muitas empresas se viram obrigadas a adotá-lo em massa e muitas delas, inclusive, sem estrutura ou qualquer preparo para fazer isso. Então, e aí, logo de cara, uma série de desafios se impõem, né? Disponibilidade de tecnologia mínima para o bom funcionamento do home office, como computador, conexão confiável, VPN, etc. Existência de instalações adequadas, né, para o trabalho, já que nem todo mundo tem uma estrutura em casa para isso, questões sobre segurança de informação, questões relativas ao direito do trabalho, como controle de jornada, por exemplo, né? E some-se a isso aí, ainda uma situação de trabalho absolutamente atípica, né? Primeiro, a situação emocional do colaborador, né? Quer dizer, medo da doença, medo sobre o futuro, ansiedade, pressão por resultados, né? Depois a necessidade de conciliar o trabalho remoto com outras tarefas também importantes, quer dizer, como cuidar de casa, cuidar dos filhos, né? Os filhos tendo aula em casa, e aqui naturalmente também vem outras questões, né? Como a própria situação da mulher na divisão das tarefas em casa, aumento de violência doméstica, assim, uma série de problemas que todo mundo aqui em alguma medida tem que lidar. E por outro lado, né, passado também um período de adaptação, né, alguns aprendizados também ficam, né, assim como as empresas e os próprios colaboradores começam a perceber algumas oportunidades nessa nova forma de trabalhar. Primeiro, acho que em alguma medida se reduziu o temor sobre a baixa produtividade de se trabalhar remotamente, né? Acho que é possível ser produtivo, sim, trabalhando dessa forma. Eu não sei quanto a vocês, mas eu particularmente tenho trabalhado muito mais em casa até do que no próprio escritório. Eu sou uma pessoa que costuma trabalhar muito. Você tem ganhos de eficiência, né? Numa cidade como São Paulo, a gente perde muito tempo com deslocamento, por exemplo. Então, acho que a própria cidade agradece, né? Você tem diminuição de trânsito, tem diminuição de poluição. Com o teletrabalho, a gente pode, enfim, trabalhar de qualquer lugar, né? Pode-se contratar pessoas em qualquer lugar, né? E aí tem uma constatação também muito importante para as empresas, né? Não é preciso mais você fazer grandes investimentos em estrutura física, pagar aluguel, etc. Então, acho que muita coisa vai acabar sendo revista. Então, passados esses 3 meses, acho que eu diria desse grande laboratório social em que a gente está vivendo, eu acho que algumas lições importantes podem ser tiradas, né? Assim como algumas projeções para o futuro. E acho que essas e outras questões a gente pretende tratar nesse evento de hoje. E dessa forma eu agradeço mais uma vez a todos aqui, né? E fazendo essa brevíssima abertura aqui, eu passo a palavra para minha colega Ana Carolina Freire Gentil, né? Que ela vai fazer a mediação do nosso evento. Ana, bom dia, a palavra é toda sua. Obrigada, Eric, é um prazer estar aqui com todos. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito ao Elias e o Eric, porque esse evento, na verdade, é uma união entre as duas comissões de advocacia empresarial e a Comissão de Inovação e Tecnologia. É um prazer estar fazendo esse evento em conjunto. Também gostaria de agradecer a todos os participantes que se inscreveram e ao apoio do Ibrademp nessa jornada aí de webinars nessa pandemia, que eu tenho certeza que tem sido bastante útil para todo mundo. Queria agradecer imensamente aos palestrantes que aceitaram esse convite para estar aqui com a gente, Amira Chamas, Volney Tadeu Ferreira e Carolina Tupinambá. É uma alegria estar aqui com vocês. Brevemente eu vou
abrir abrir esse webinar também falando um pouco do perfil de cada um de vocês, do currículo, e aí eu vou abrir a palavra, vou voltar a palavra para o meu colega Elias, que vai fazer uma enquete aí com vocês, com os participantes. Bom, falando dos palestrantes, a Amira, que eu tenho o prazer de apresentar, ela é fundadora do Jurídico Sem Gravata, ela é uma gestora jurídica com mais de 20 anos de experiência profissional em várias áreas do direito, em compliance, relações governamentais, gestão financeira e orçamentária, e com muita experiência na gestão de equipes em departamentos jurídicos. Ela já atua em escritório de advocacia, em empresas nacionais e multinacionais, nos segmentos de tecnologia, e-commerce, varejo, indústria de alimentos, indústria química, papelaria e de logística. Ela é pós-graduada em Direito Tributário, Direito Empresarial, com mestrado em Administração e Desenvolvimento de Negócios e MBA, e, como eu disse, ela é cofundadora do Jurídico Sem Gravata. Depois eu gostaria de apresentar o Volney Tadeu Ferreira. Ele é advogado e administrador, ele é pós-graduado em RH, sócio fundador do escritório Ferreira Rodrigues, Sociedade de Advogados, é diretor jurídico da ABRH Brasil e diretor da Sobrate, Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, onde ocupou a presidência entre 2015 e 2017. Ele é conselheiro do Comitê de Relações do Trabalho da CNI e da Fiesp e membro convidado do Conselho Superior Jurídico da Fiesp. Ele também é conselheiro da Câmara Brasileira de Serviços e Comércios da CNC, vice-presidente do Sindicato da Sociedade de Advogados de São Paulo e Rio de Janeiro, entre outras diversas participações associativas. Obrigada, Volney. Finalmente, eu tenho o prazer de apresentar a Carolina Tupinambá. Ela é pós-doutora no programa de pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos, Direito, Política, História e Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ela é doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pelas Universidades de São Paulo. Ela é mestre em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora adjunta do Processo de Trabalho e Prática Trabalhista na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora assistente também, ela foi de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ocupante da cadeira número 47. Ela é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, é membro do Instituto de Advogados Brasileiros, membro do Centro de Estudos Avançados de Processo, membro da American Bar Association, membro da Comunidade para la Investigación e el Estudio Laboral e Ocupacional. Ela é mediadora e autora de diversos livros e artigos. Então, como vocês podem ver, a gente tem um painel bastante rico e espero que a gente tenha um ótimo webinar. Elias, eu te passo a palavra. Muito obrigada. Bom, muito bem, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui novamente no evento da Comissão de Advocacia Empresarial e agora, através de uma feliz ideia do Eric, do amigo Eric Oioli, né, um evento conjunto com a Comissão de Tecnologia. Eu, mais uma vez, faço questão aqui de fazer uma observação. É o nosso segundo encontro da Advocacia Empresarial esse ano, é o segundo encontro onde conseguimos garantir 50% de convidadas e 50% de convidados. Tá? Então, temos aqui, na verdade, também uma manifestação aqui de preocupação com esse aspecto da diversidade, né, 50%. Eu tenho tido também a mesmíssima preocupação nos eventos da Escola Superior da Advocacia de São Paulo, onde todas as vezes que eu organizo o encontro de direito processual civil lá, são 50% de processualistas e 50% de professores processualistas. Então, eu cumprimento todas as nossas convidadas aqui na figura da Mira, na figura da Carol, e os nossos convidados na figura do Volney. Né? Tenho certeza que o evento será bastante rico com um tema que não é só para a pandemia, mas também para o pós-pandemia. Né? Bom, eu fiquei, na verdade, nesse primeiro momento aqui para dividir com os senhores uma enquete. Né? Então, eu apresentaria algumas perguntas e gostaríamos de ter, na verdade, a opinião de quem está participando. Né? São perguntas que, teoricamente, vão ser depois, cujas respostas serão depois enfrentadas pelo Eric, logo após as explanações aí da Mira, da Carol e do Volney.
Então, Paulinha, eu não sei se você vai colocar a pergunta na tela ou se eu digo qual é a pergunta. Então, eu vou dizer a pergunta, mas eu acredito que haverá aqui na tela da apresentação de vocês a pergunta também por escrito e vocês terão a chance, na verdade, de responder. Aqui, ó, Paulinha sempre eficiente, colocou então a primeira pergunta, né? Então, a primeira pergunta que a gente espera que os senhores respondam é: como está sendo sua experiência no home office / teletrabalho? Né? É uma experiência positiva ou é uma experiência negativa? Lógico que eu sei que é uma pergunta que às vezes ela é mais complexa, né? E exigiria uma reflexão um pouco mais complexa, mas o que a gente quer mesmo é um drive para reflexões futuras. Então, positiva ou negativa? Vamos dar um tempinho para as respostas, vou esperar 5 segundos. Agora a segunda questão. Vamos lá. Acreditam que o home office / teletrabalho melhora a produtividade? Ou seja, tem sido um período produtivo? Terceira pergunta. Se há a pretensão de se continuar trabalhando em home office / teletrabalho após o fim do isolamento social. Então, se sim, se todos os dias, se passa a ser a regra, se pelo menos uma vez por semana, e se não, se voltaremos a um modelo rigidamente presencial. Antes de devolver aqui a palavra para a Ana, né, que vai mediar a interação entre os nossos 3 ilustres debatedores, eu chamo sua atenção para o fato do cuidado que tivemos nas perguntas de colocar o termo teletrabalho ao lado do termo home office, porque não são a mesma coisa, e a professora Carol Tupinambá terá condições de, na explicação dela, explicar um pouco, né, ou de forma a demonstrar que teletrabalho tem um aspecto do direito do trabalho e o home office também pode ter um tratamento diferenciado, podem convergir ou não necessariamente convergir. Bom, devolvo aqui a palavra para Ana Gentil. Obrigado, Ana. Obrigada, Elias. Bom, e sem mais delongas, eu queria que a Carolina Tupinambá começasse aí a sua apresentação. Muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite. Bem, bom dia a todos. Eu que agradeço esse gentil convite, a parceria que sempre o professor Elias me dedica e que muito me honra. Um prazer estar aqui falando com os colegas. A mim cabe esse panorama geral do Instituto do Teletrabalho / Home Office e um panorama legislativo. O fato é que essa nova forma, né, de trabalhar, ela estará inserida em um dos 3, eu penso que o direito do trabalho ele vem sendo relido por 3 novos enfoques, né? Ou seja, quem somos, onde estamos e como nos relacionamos. Éramos só empregados e empregadores, ao passo que agora nós vemos uma série de perfis contratuais dedicados ou não ao vínculo empregatício, como o teletrabalho previsto na CLT no artigo 75 seguinte, ou então outros perfis contratuais, mais voltados para a autonomia, e aí a gente pode estar falando de trabalhadores em plataformas digitais, ou de estagiários, ou, enfim, outros regimes trabalhistas que não estariam inseridos nesse modelo previsto pela CLT. Então, não somos mais os mesmos, e não estamos mais nos mesmos lugares.
porque, na verdade, a gente tinha um conceito de trabalho realizado dentro, né, das empresas, dentro da fábrica, dentro do escritório, e hoje o fato é que o trabalhador poderá estar desempenhando o seu mistério em qualquer lugar do planeta, e isso também muda muito a ideia, né, de um meio ambiente interativo de trabalho, em que está inserido esse conceito, né, de um trabalho remoto à distância da sede, se é que tem sede, o empregador, e aí eu vou estar falando de uma preocupação com contratos mais verdes, de regras de compliance que são mais desafiadoras, né, de uma responsabilidade maior em termos de responsabilidade social das empresas. E como nos relacionamos, a gente sai de um horizonte meramente subordinado para uma ética, digamos assim, uma ética de solidariedade, uma ética mais ampla de tomada de prestação de serviços. Dentro dessa nova ética, dessa nova lógica, é que também se coloca esse trabalhador. Então, veja, ele amplia o conceito de um perfil de trabalhador que nós vimos antigamente, ele amplia um conceito de local de trabalho, né, com que estávamos acostumados num regime anterior, e além de alterar, de dar uma grande quebra na forma de se relacionar. Quando a gente vai falar de legislação, apesar de já ser um movimento e que não imagina ser característico do Brasil, na verdade nós temos experiências de teletrabalho ou de trabalho distante, digamos, da sede do empregador, desde 1850, em fábricas nos Estados Unidos, em que se houve a decisão por essa descentralização administrativa e uma espécie de gerência à distância. Então, isso vai correndo o mundo inteiro, e a gente já tem, então, mais de século de vivência dessa experiência, para povoar as legislações no direito comparado. Você tem a lei italiana de 98, já, que é a lei 191, você tem o artigo 165 seguinte do Código Português, a gente tem, enfim, para falar de alguém mais perto, a gente tem a legislação, uma lei chilena dedicada ao teletrabalho desde 2001, e o fato é que no Brasil essa regulamentação vem com a reforma trabalhista em novembro de 2017, alterando, trazendo o artigo 75, A, B, C, D e E, e trazendo paradigmas muito, digamos, pequenos, medíocres diante da riqueza dessa realidade. A legislação se permite trazer apenas que esse teletrabalho, e aí a gente tem também a doutrina, né, catequizando para a diferenciação do que seria esse teletrabalho previsto na CLT, e aí a gente faz aquele uso de meios telemáticos, então a gente não estaria falando só de uma questão de distanciamento do empregador, mas do uso da tecnologia para promover essa interação. Mas é uma classificação, enfim, que não se mostra de todo relevante diante realmente da riqueza do cenário que a gente se coloca. E aí, o que o legislador se restringe a dizer? Que nós temos, que vai ser caracterizado esse teletrabalho a partir de uma preponderância de verificação desse regime, então não precisa ser integralmente realizado durante toda a jornada num período remoto, vai dizer que o empregador simplesmente vai instruir o empregado com algumas medidas de precaução, e que ele teria que assinar um termo de responsabilidade, que entendi e que vou tentar seguir. Enfim, vai trazer que é um contrato necessariamente deverá ser formalizado, né, enquanto a gente tem toda uma lógica da CLT de um contrato que nasce a partir da experiência prática, sem nenhuma necessidade de formalização, e vai trazer a necessidade do mútuo acordo. Esse mútuo acordo, ele tem um gap agora, a partir da medida provisória 927, de que, no sentido de que poderá ser feita essa opção por esse regime
por esponte própria dos empregadores, desde que avisado com 48 horas de antecedência. Mas, a despeito de todo digamos, esse panorama legislativo no Brasil e no mundo, o que está por mais relevante, me parece, no modo de ser, todos os desafios que a gente verifica nesse desempenho de teletrabalho. E aí a gente fala não só do isolamento social, mas no sentido de um hiperindividualismo, nessa selva, né, de plataformas, de possibilidades. E aí essa questão entra num choque muito grande com o que a gente tem, né, de conhecimento e de estrutura até hoje, em termos de representatividade sindical. Você tem um teletrabalhador de uma mesma empresa que pode, por exemplo, ser representado pelo sindicato dos advogados do Rio e outro pelo sindicato dos advogados do Pará, enfim, dentro de uma mesma empresa. Então, esse hiperindividualismo, esse isolamento, ele traz problemas, não diria problemas, mas desafios em relação à representatividade sindical, que me parece muito relevante, a dificuldade, inclusive, do acionamento sindical, né, da cooperação entre os agentes sociais para uma transformação e melhoria de condições de trabalho. Você tem uma questão de proteção de segredos de negócio, e aí um apertar de regras de compliance que deve ser muito bem estruturado, né, por nós, advogados, que somos atores aí decisivos nesse cenário de baixa produtividade legislativa e de um campo muito amplo para a autonormatividade. A questão da repartição de custos, enquanto a gente tem um cenário na CLT de colocar categoricamente, a partir dos primeiros dispositivos, que o custo do emprego será suportado do negócio exclusivamente pelo empregado, a gente se coloca num cenário em que, por exemplo, né, você pode falar em comodato de equipamentos, você pode falar, né, de um aumento de custeio em termos de eletricidade, em termos de banda larga, de internet, a ser suportado ou não pelo empregado. Além desses desafios de segredos de negócio, de custeio, a gente ainda também tem que falar das novas doenças ocupacionais, quer dizer, o sujeito que está num regime de teletrabalho e fritando uma batata frita se queima inteiro, isso seria um acidente de teletrabalho ou seria um acidente de trabalho ou não? Enfim, então existem, né? Acho que o desafio num momento de silêncio estatal seria basicamente nos colocarmos enquanto gestores de empresa, enquanto advogados, em políticas empresariais mais detalhadas, mais incisivas, né? As pessoas estão muito perdidas nesse novo cenário. É um gatilho para tentarmos uma maior produtividade, mas, ao mesmo tempo, o que se vê é uma diferenciação de gênero muito grande. Você tem, quer dizer, você tem um cenário, eu tô falando aqui para vocês e sabe-se lá o que está acontecendo para cá, né? Na verdade, eu tô com a Aline, aqui a gente está fazendo unha ao mesmo tempo. Então, assim, porque mais tarde tem uma outra reunião com o cliente. Então, o fato, assim, é que a gente nunca experimentou, né, a possibilidade de interação no ambiente de trabalho de tantos fatores externos. E isso se acentua muito no mercado de trabalho da mulher. Então, para conseguirmos auferir todos esses ganhos positivos, potenciais que nós temos nesse módulo, né, o desafio, de fato, seria essa autonormatização e um amadurecimento cultural desse modelo, que é um modelo que me parece que veio para ficar dentro dessa estrutura, né? Quem passamos a ser, aonde passamos a estar e, enfim, como passamos a interagir em relações trabalhistas. Seriam esses os pontos iniciais que eu gostaria de destacar nesses 10 minutos, me colocando à disposição dos colegas para continuarmos esse debate. Excelente, Carolina, muito obrigada.
Acho que é uma visão que já propicia todo mundo de fazer algumas reflexões, enfim, tanto a visão do legislativo, a visão individual, do coletivo, das empresas. E então, aproveitando esse gancho, eu acho que a gente podia passar a palavra para a Mira, que vai comentar a questão da visão empresarial, né, como que as empresas estão reagindo a esse momento, quais são as preocupações que as empresas têm que ter, como elas foram pegas de surpresa, né, enfim, como o antes, o durante, agora o pós-pandemia, né, como se preparar melhor. Acho que a Mira vai poder fazer excelentes contribuições nesse sentido aqui para a gente. Amira, te passo a palavra. Obrigada. Obrigada, Carol. Que responsabilidade, né? Depois de falar da Carolina, é difícil, né? Porque ela é tão técnica, né? Eu vou dar o lado prático da vida, então, tá, Carol? Só para tornar a coisa mais suave para mim. Bem, as empresas, a gente participa de muitos grupos, né? De trabalho, trabalhistas, empresariais, e a gente tem a gente conseguiu coletar muitas informações. Da vida à prática, o que eu posso dizer é que temos universos completamente distintos de empresas. Temos empresas extremamente modernas, que já têm uma adaptação muito mais fácil para o digital. Temos empresas que estão no meio do caminho, que gostariam muito de se modernizar e não ficaram tão chateados assim com esse modelo pandêmico de home office. E temos aquelas empresas também que não gostaram nem um pouco do que aconteceu no modelo de saiam dos escritórios e trabalhem de casa. Existem aqueles empresários que entendem que se o funcionário, se o colaborador não estiver fisicamente lá, ele tem muita dificuldade de gestão, né, de entender se está sendo feito trabalho ou não. Tem aquele outro que gostaria muito de ter um pouco mais de ascensão ao horário que aquele colaborador está trabalhando de casa, e tem aquele que olha para o colaborador e quer entrega, né? Então, hoje, o que eu percebo é que de todas as empresas que a gente já conversou, teve contato, seja para fazer benchmark, ou seja, só apenas para poder colaborar de alguma forma com a nossa experiência, as pessoas têm perfis, né, de gestão completamente distintos. Temos inclusive, tentativas, né, de home office que foram frustradas. Eu conheço, tem um departamento jurídico de um amigo meu que não teve home office. Em toda a pandemia, ele passou no escritório. Acreditem, assim, parece que a gente está falando de um país que não está perto da gente. Estamos falando de uma empresa aqui, no Brasil. E essa empresa no Brasil não teve quarentena. Então, ele ia todos os dias fisicamente para o escritório. Teve empresas que os gestores, os advogados já trabalhavam em home office. E teve empresa que teve que ser tomada no susto. Uma empresa que eu vou dar de exemplo, que é uma experiência pessoal, é que não tinha como transferir todo mundo para home office porque não tinha laptop, notebook para emprestar para todo mundo. Isso aconteceu. Mercado não saturou de aluguel de máquinas, então você não achava empresas para fazerem aluguel de equipamentos. Até porque, na correria, a área de TI teria que garantir segurança de toda a sua informação da empresa para umas máquinas de terceiros. Olha a responsabilidade. E aí, quando você está nessa situação de sinuca de bico, como gestora jurídica, você tem que tomar algumas decisões, ainda que ansiosa, sem saber exatamente o que vai acontecer no próximo dia, né? Mas uma das atitudes que eu decidi tomar foi: tirem, por favor, os desktops e vamos mandar o desktop inteiro, já protegido, com todas as proteções que a gente já tem, para a casa dos colaboradores. Por quê? Porque o prédio ia fechar. O prédio onde a gente estava instalado ia fechar. Então, assim, eram duas opções: eu parar de trabalhar ou fazer me permitir que a empresa adotasse alguma ferramenta rápida de adaptação, né? Foi a coisa que a gestão dessa empresa mais gostou? Não foi.
foi a coisa que deu para se fazer. Aí, isso na primeira semana, teve uma sensação, assim, de muita insegurança por parte do acionista principal, especialmente porque ele é uma pessoa de uma outra geração que tem uma visão muito distante da tecnologia. Na segunda semana, ele já participou da reunião de comitê de crise, né, da comitê dos dirigentes. E já participou meia hora do comitê, da reunião. Na terceira semana, ele conseguiu ficar a reunião inteira. E na quarta, ele foi o primeiro a entrar. E aí, na quinta reunião, que fizemos algumas, né? Na quinta reunião, ele já disse o seguinte: funciona esse negócio de home office, né? Tá todo mundo trabalhando. E aí, foi tão interessante, assim, ele falou assim: olha, Amira, eu não acreditei que fosse dar certo, mas funcionou. Então, aconteceu um fenômeno que empresas extremamente físicas, né, arraizadas no material, né, na mesa, na cadeira, no escritório, né, aquela coisa de ativo imobilizado, chapinha, quem sabe de contabilidade sabe falar, o ativo imobilizado está registrado. Os colaboradores em empresas, tem determinadas empresas que os colaboradores também têm chapinha, né, tem plaquinha escrito o seu número. E quando a gente pega esse ativo imobilizado e manda para casa para trabalhar, a gente não tem a gente perde o controle, né? Perde a sensação de gestão sobre essa pessoa. E a gente, como pessoas mais novas e com mais interesse em tecnologia, eu me senti responsável por mostrar que aquele modelo funcionava. Então, foi uma responsabilidade minha fazer com que eles entendesse que o trabalho ia ser feito e que ia ser muito bem feito. E aí, como o Eric comentou, quem já trabalhava muito, piorou muito, né? Isso aí é uma resposta que todos nós que estamos no meio da pandemia, nós advogados, a gente triplicou o volume de trabalho. Quem aqui é mãe também, quem da audiência tem filhos, ou pais que têm filhos também, filhos fora da escola, ainda filhos que conseguem ler e escrever já estão com lição, mas filhos pequenos. Eu tive amiga minha que pediu demissão, porque ela não conseguia. O filho dela, com 3 anos, ela tinha que escolher porque ela não podia ter empregada para ajudar, né, cuidar uma babá para ajudar. Ela não tinha escola para ajudar. O marido saía para trabalhar, porque ele não parou. Ela teve que pedir demissão, ela não conseguia. Quer dizer, pode ser também que nesse modelo todo, apesar de toda a modernidade que a gente tem um certo retrocessozinho com relação à figura da mulher no teletrabalho, no home office. Então, Ana Carolina Gentil, eu não sei se eu estou no meu tempo ou se eu já estourei, então você me disse, não? Está no seu tempo. Então, tá bom. Então, só para concluir, perfis distintos de empresas, perfis distintos de liderança requerem perfis distintos de profissionais para trabalhar. E nós, como operadores do direito, nossa obrigação é fazer com que a gestão das empresas tenham essa segurança. Nós precisamos transmitir segurança para os gestores, para os líderes das empresas. É isso que eles esperam dos advogados, seja eles internos, seja eles externos, porque também os advogados externos, a gente também não tem controle. Pode ser que ele esteja trabalhando, muitos advogados de escritório, porque fecharam os escritórios, foram para a praia, foram para a fazenda. E nenhum mal nisso, né? Nenhum mal nisso, mas como que eu vou convencer o dono de uma empresa de que tudo bem, o meu advogado externo está trabalhando da fazenda dele? Obrigação nossa, operadoras do direito, transformar toda essa insegurança pandêmica que a gente tem visto em segurança para os donos de empresa, para os acionistas, para os líderes maiores das empresas, porque eles precisam ter no advogado a certeza de que a gente está cumprindo o que tem que fazer, que a gente está dando suporte para a empresa que ela precisa, tanto legal, tanto emocional, porque nessa hora advogado como babá sempre serviu muito bem. Não sei o que vocês, os painelistas, acham também, mas além de advogados, somos sim babás. E também temos que pegar o cliente no colo. O cliente, ele tem que estar no nosso colo. E ele acha que ele é filho único.
O cliente não quer saber se eu estou em teletrabalho e se eu estou cuidando de uma criança de 2 anos, ou se eu tenho que fazer almoço, porque eu preciso dar comida para 2 seres que moram aqui comigo. Então, nós precisamos, como babás, como conselheiros, como orientadores jurídicos, também dar esse suporte para que o teletrabalho, o home office, seja visto, seja bem visto e seja bem aceito, né? E aí, com todas as vantagens que ele traz, que a gente já, o Eric comentou, passou por alguns, mas, sem dúvida nenhuma, custo de redução de tempo. Vou dar um depoimento pessoal aqui, se vocês me permitirem. Eu moro muito longe de São Paulo. E eu acostumei com 1h10, mais ou menos, para ir, 1h30 para voltar. Eu acostumei, não tem problema. É uma opção de vida minha, eu me sinto mais confortável nesse local que eu moro. Mas, meu Deus, eu trabalho, eu começo a trabalhar mais cedo agora, porque eu tenho esse tempo a mais, né? Essas 3 horas quase a mais de dia, e tem um humor muito diferente. Então, assim, até na qualidade de vida, a gente precisa demonstrar esse ganho, né, para as organizações, para os empresários, né? Então, acho que eram essas as considerações que eu queria fazer. Se você quiser comentar mais alguma coisa, Carol, estou à disposição. Mira, excelentes comentários. Eu acho que é muito interessante, né, para quem está ouvindo esse webinar, né? A gente está aqui, cada um nas nossas casas, e de uma certa forma, esse webinar acaba nos conectando para a gente fazer uma reflexão, né, de como a gente tem levado o nosso dia a dia, quais são os impactos na família. No fundo, a casa virou um local para tudo, né? Trabalho, lazer, né? E acho que, enfim, todos estamos mudando. E temos que aprender, né, com a vivência dos outros, como melhor olhar, enfim, daqui para frente, né? Acho que essa vai ser enfim, esperamos que a vacina venha logo, mas aí também aproveitar, né, essa experiência para continuar, enfim, como você citou no seu exemplo, né, vir para São Paulo todo dia e voltar, enfim, 1 hora, 2 horas no trânsito, isso é um tempo muito positivo que você está ganhando para você mesmo, né, enfim, para sua família. E aproveitando esse gancho, então, eu não quero me alongar, que a gente tem aqui uns especialistas muito, muito queridos aqui no painel. Queria abrir a palavra para o Volney, que tem muita experiência nesse assunto e, enfim, está aqui para nos ajudar a pensar um pouco mais também nessa visão presente, nos desafios aí no futuro, e o que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais o home office, o teletrabalho, e ter ele presente nas nossas vidas, aí, agregando positivamente. Volney, obrigada. A palavra é sua. Muito obrigado, Ana. Primeiramente, uma homenagem especial a todos os colegas aí do painel. Muito feliz em encontrar a Carolina, conhecer pessoalmente a Mira, estar com o Eric novamente, Elias, enfim, a todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui, poder colaborar com esse dia, essa manhã, com alguns detalhes aí, né? Acho muito legal aí as exposições já feitas pela Carol e pela Mira, né, que me dão chance de falar muito sobre o presente e as perspectivas do futuro. E o presente nosso é totalmente Covid-19, né? Estamos vivendo aí, eu me recordo quando começou a pandemia no Brasil com mais força, comecinho de março, né? Nós completamos agora 3 meses, infelizmente, da primeira morte, mas teve um dia que eu falei assim, não é possível, eu só ouço falar de Covid, e nós ainda não estávamos nem começando, né? E depois, a seguir, veio não só Covid, e em seguida veio teletrabalho ou home office como segunda palavra mais ouvida e mais comentada por nós aqui, né? Enfim, mas eu queria passar um pouquinho algumas percepções desse presente para os nossos participantes, acompanhantes aqui do nosso bate-papo. E, é claro, o que a gente já ouviu falar muito é que nós teremos um novo futuro, né? Um mundo totalmente novo depois que a pandemia passar, né? Algumas conclusões a gente já tem neste momento e que certamente todos vão concordar. A pandemia, primeiro, acelerou em muito a digitalização total de tudo, né? Nós estamos vivendo num momento em que a digitalização ela avançou assim a olhos vistos em vários aspectos, em várias áreas, né?
A primeira dela que eu queria comentar rapidamente com todos é, por exemplo, o ensino à distância, né? Imagine quantos alunos, quantos estudantes não tiveram que, a partir de suas casas, continuar os seus estudos, né? Então, isso tudo vinha sendo testado de alguma forma, vinha sendo amadurecido, mas tiveram que se tornar realidades inequívocas, assim, da noite para o dia, né? Outra coisa curiosa, a telemedicina, que tinha até muita resistência, o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, tinham muitas resistências em relação a isso, né? E tiveram que ceder, porque não havia outra alternativa de atendimentos, né? Eu quero até dizer aqui a vocês que eu mesmo passei por 2 consultas médicas nesse período e, olha, me senti completamente atendido, plenamente, aliás, com muito mais atenção, com muito mais cuidado do que normalmente no presencial, né? Então, foram 2, eu tive um problema na vista aqui com um tersol, uma inflamaçãozinha que me complicou um pouco, e foi um oftalmo que me atendeu, medicou, mandou receita, muitos não sabem, mas a receita vem digital hoje, com assinatura digital, certificado, tudo, as farmácias aceitam, enfim, tudo funcionando perfeitamente, sabe? Outra coisa que estamos vivendo fortemente, o desaparecimento do dinheiro físico, né? Mesmo valores que eu tinha na carteira há 3 meses atrás, eles continuam, não foram gastos em nada, né? O dinheiro físico praticamente se tornou inútil, porque tudo estamos fazendo pelas plataformas, com cartões, ou coisas desse tipo, né? Então, praticamente, aquilo que já vinha sendo uma realidade nos países asiáticos, até na Europa, chegou ao Brasil. Praticamente, o dinheiro físico quase já não existe mais, já não se usa mais, né? Enfim, outras coisas interessantes, o monitoramento da população pelo celular, nós vivemos isso aqui em São Paulo, né? Então, hoje, o celular, nós temos mais de 300 milhões de celulares no país, que é quase 1,5 por pessoa, né? Então, é um número enorme. Então, o celular realmente se transformou numa vestimenta diária, cotidiana de toda a população. O controle do trânsito sendo feito, se está intenso ou não, através dos celulares, do monitoramento, né? Isso veio trazendo o surgimento da necessidade de políticas públicas, por exemplo, não só pelo uso das comunicações, enfim, mas também para o próprio teletrabalho, né? Nós, aqui em São Paulo, já somos defensores de um projeto de lei do vereador Policy Neto, que já passou em primeira votação e suspendeu agora por conta da pandemia, mas que trará incentivos fiscais para as empresas e para os trabalhadores que adotem o teletrabalho. Então, é uma realidade bastante presente, as políticas públicas de inserção de pessoas na periferia, enfim, estão sendo estudadas nesse momento, né? Outro detalhezinho muito interessante é a arquitetura das cidades estão mudando. Pouca gente deve ter reparado, mas anúncios agora de apartamentos, venda de residências, passou a constar um item lá, olha, home office, né? Ou então coworking, né? Quando é um conjunto de prédios, eles acabam divulgando que é um coworking local, onde as pessoas podem desenvolver na própria residência o seu local de trabalho, né? Isso, alguém fala, bom, basta ter lá um cantinho, um quarto, não é bem isso. Isso envolve, por exemplo, autorizações de acesso, envolve, por exemplo, uma infraestrutura do prédio com tubulações maiores para passar fios, cabeamentos. E isso está revisando toda a arquitetura nacional, né? E um detalhe que aí a Mira comentou, ela que reside fora, longe, né? Os profissionais estão realmente preferindo morar em lugares com melhor qualidade de vida e seguir trabalhando, né, à distância. Então, isso está mudando, inclusive, os conceitos de vida, os conceitos de conciliar vida e trabalho também. Buscam-se mais qualidade de vida, né? Por outro lado, a pandemia acabou despertando uma preocupação muito grande em alguns aspectos que não eram tão relevantes quando, por exemplo, o home office ou o teletrabalho era praticado uma vez por semana, tentativas, grupos projetos, né, grupos pequenos, enfim. Por exemplo, a saúde mental em teletrabalho
é algo que trouxe uma preocupação muito grande. Nesse momento, a gente vê, eu vou passar rapidamente uma pesquisa depois aqui, não passar, mas comentar uma pesquisa da ISE, que foi divulgada recentemente, feita há um mês atrás, uma preocupação muito grande com a saúde mental em teletrabalho, né? A própria comunicação, liderança à distância, que a própria Mira, também a Carol comentou a respeito disso, é outra preocupação. Nós não tínhamos exatamente líderes preparados para administrar uma equipe, administrar resultados ou acompanhar trabalhos à distância. Então, isso teve que ser, de alguma forma, desenvolvido. O custeio dos equipamentos, essa também é algo que, a princípio, é como a Mira falou, até locações esgotaram, né? Locações de móveis, mobiliário, locações de equipamentos e assim por diante, esse custeio e até a própria internet necessária, porque às vezes a pessoa tem na sua residência uma internet de baixa capacidade e precisava de uma capacidade maior. Então, isso também fez com que despertasse a necessidade do custeio disso. Enfim, revisão de políticas e práticas de recursos humanos sobre benefícios, não é? Que benefícios passam a ser importantes num momento como esse, com a pessoa em sua residência. Por exemplo, crescem os benefícios voltados, por exemplo, para babysitters ou para auxílio creche, coisas desse tipo. Cresce muito a importância disso, principalmente para as mulheres, né? A atração e retenção de talentos hoje, tem muita gente trocando de emprego, ainda que por um salário menor, se a outra empresa oferece, por exemplo, a possibilidade de uma flexibilidade, um home office ou coisa assim. Então, são situações que despertaram em muito. Ontem, quem assistiu os jornais à noite, verificou, o IBGE divulgou que, neste momento de pandemia, quase 9 milhões de pessoas, de profissionais, passaram a trabalhar em casa. É um crescimento expressivo. Se falarmos em 8, 9 milhões, é mais ou menos 20% dos trabalhadores formais do país. Só para vocês terem uma ideia, passaram a trabalhar em suas residências, né? Enfim, nós temos aí dados e informações expressivos para dar uma ideia do que vem por aí na realidade. Eu comentei dessa pesquisa da ISE, da Business School, né? E algumas coisas, por exemplo, que a Mira comentou. As mulheres, 41% das mulheres nessa pesquisa apontam o desgaste pela sobreposição de tarefas profissionais e domésticas. É exatamente o que ela falou. Isso, para os homens, significou 21%. Não era tão grande, né? Porém, outros detalhes, né? 90% aí que responderam à pesquisa apoiam e entendem que a cooperação e confiança pelos gestores e pares foi importante nesse momento, né? 88% das empresas passaram a oferecer equipamentos e treinamentos no uso de tecnologia. Enfim, nós temos aí detalhes muito valiosos e importantes, demonstrando que a mudança que nós vamos ter, a digitalização, vai ser radical. Então, esgotado o meu tempo, Ana, eu devolvo a você a palavra e agradeço a oportunidade ao Ibrademp de a gente comentar um pouquinho sobre esse assunto. Viu? Eu que agradeço, Volney, e rapidamente também, para a gente aqui, em respeito ao tempo, passo a palavra para o Elias, que vai comentar. Desculpa, não é para o Elias, para o Eric, que vai comentar um pouco do resultado da nossa enquete. Por favor, Eric. Paulinha, a gente tem aqui o resultado. Eu consigo... Vamos lá. Questão número 1, né? Como está sendo sua experiência no home office e teletrabalho? 90% dizem que é uma experiência positiva, um número bastante expressivo, né? Interessante isso. A gente consegue passar para a segunda, Paula? Acreditam que o home office e teletrabalho melhora a produtividade. 82% também acredita que sim. Isso é interessante, né? A imensa maioria aí também tem visto ganhos de produtividade. Que eu acho que esse era um dos grandes medos que muitas empresas tinham, né? Quer dizer, como é que vai ser as pessoas trabalhando em casa, né? Quer dizer, elas vão continuar sendo produtivas, vão ter distrações que vão pedir que a pessoa se concentre, foque no trabalho. As pessoas vão confundir, né? Até em casa com as obrigações do trabalho, com férias, né? Eu já ouvi isso. Já também as pessoas acham que tem férias em casa, né?
E, na verdade, o que a gente está experimentando é uma situação bem diferente disso. Vamos passar para a próxima. Aqui na última, pretendem continuar trabalhando em home office e teletrabalho após o fim do isolamento social? Né? Então, 15% sim todos os dias, 76% sim pelo menos uma vez por semana e que não, 10%. Né? E é um número muito próximo com as pessoas que lá na primeira questão disseram que têm tido uma experiência negativa, né, provavelmente. Então, assim, acho que o que a gente pode concluir aqui na primeira análise é que realmente a experiência, no geral, tem sido positiva para todos, né? As pessoas têm sido produtivas e têm a expectativa de, pelo menos, manter, em parte, né, ao menos, essa rotina. Eu acho que é interessante o que eu percebo também, não só da perspectiva dos colaboradores, mas também acho que as empresas têm pensado muito nisso, tanto é que tem sido, né, comum, muitas empresas já têm anunciado que mesmo com o fim da pandemia não pretendem voltar tão cedo para os respectivos locais de trabalho, né? Então, o que leva a gente a imaginar que muito provavelmente o mundo que a gente conhecia de trabalho, né, sistema de trabalho até fevereiro, provavelmente ele não volte tão cedo, se é que talvez um dia volte a ser como era antes. Né? Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário em cima dos números. Por favor, à vontade. Eu acho que o único comentário que eu faria, se me permitem, é interessante que na segunda pergunta você já tem um deslocamento maior, né? Não pode ser que eu sou bem produtivo, mas não estou muito certo, né? E na terceira, aumenta a discrepância, porque o pessoal diz assim, não, deu certo, eu gostei, a experiência foi positiva, mas eu vou ter que voltar, né? Você desloca. E honestamente, do meu rol de contatos, que não é pequeno, até a gente tem um grande grupo aí de gestores, eu tenho ouvido muito de pessoas que vão voltar fisicamente, sim. Protocolos de volta, o Volney tem uns protocolos aí que ele já estruturou com a prefeitura. O protocolo de volta já está sendo implementado em quase todas as empresas que eu conheço. Então, assim, apesar da gente estar dando esse depoimento de que é positiva a experiência, que eu sou muito produtiva, que eu tive muita facilidade de me adaptar a esse novo modelo, ainda assim, esse novo normal a gente ainda não sabe como vai acontecer, porque as empresas ainda estão arraigadas no material, no ativo fixo, que é a presença física, né? Exatamente. Eu acho que tem dois aspectos. Tem uma, óbvio, que o colaborador ele depende da opinião sempre, da decisão da empresa, né, sobre voltar ou não voltar, então nem tudo está sob o controle dele. Mas acho que também tem outro aspecto que, apesar da experiência positiva do trabalho remoto, há muita riqueza que se perde em alguma medida, que é a interação humana mesmo, né, o contato, aquela famosa conversa de corredor, no café, né? Quer dizer, essa interação pessoal, ela tem o seu valor, né? Que por mais que você crie, acho que rotinas, né? Mesmo trabalhando à distância, de reuniões, até espaços virtuais de café, né? Eu tenho visto isso em algumas empresas, essa experiência... O ser humano, ele é um ser social, né? Ele demanda esse... É impossível um ser humano viver ilhado, né? Então, assim... Com a melhor das intenções que se tem, né, Volney, até de morar fora de São Paulo para ter uma qualidade de vida melhor, para criar minhas filhas na rua, elas podem andar na rua, podem andar de bicicleta na rua sem eu precisar olhar. Ainda assim, a gente é um ser social e a gente não consegue se ilhar, né? Então, em determinada medida, a gente precisa desse relacionamento humano que a gente sente falta. E esse excesso de lives que a gente faz, de reuniões, de videoconferências que a gente faz o dia inteiro, é fruto também disso, né? Eu preciso me relacionar, se não seja fisicamente, me deixa, pelo menos, te ver. Porque algumas dessas videoconferências que a gente faz, a gente poderia usar o telefone, né? Então, ligo, tá tudo... Não, mas a gente quer ver, a gente quer saber, achar que a pessoa está ali realmente, né? E isso tem mudado muito.
É o que é um É ponto engraçado, só que eu li relevante. recentemente. Vai Desculpa, lá, Elias, fala. vai lá, Carol, vai lá, pode falar. Mas eu li recentemente, Elias, uma pesquisa de um psicólogo americano, trazendo um outro formato, quando a Mira fala dessa questão das lives, de como, que é engraçado, né? O Elias também é muito professor. A gente dava aula assim, você dá aula para uma turma, não sei, a gente dava aquela aula de 1h40 de graduação, você sai tranquilo, pronto para a próxima turma, né? Agora, você faz a live de 50 minutos e você sai esgotado. E aí o professor Pior, estava explicando que o que acontece? Que para o interlocutor é ruim porque diz que assim, que um percentual muito grande da mensagem que a gente passa é do gesto, da forma que a gente se apresenta, do jeito que a gente está sentado. E o interlocutor não tem isso, ele só tem isso aqui. Então, ele tem que prestar muito mais atenção para receber a mensagem. Ao passo que, da mesma forma, quem está falando, a gente também se guiava muito, né, pelo bocejo do aluno, pelo sujeito que já está se arrumando na cadeira, né? E agora a gente não vê, porque muitas vezes o sujeito desliga a câmera, você está falando, a gente está falando agora para as pessoas que a gente não sabe, eu não sei se elas estão gostando, se elas estão, né, fora um ou outro que aparece no bate-papo, dando parabéns e tudo, pode ter o povo brincando de massinha com o filho, pode ter o povo que está nem aí, o povo que entrou e falou, que saco, eu estou indo embora. Então, também para nos mantermos atrativos, a gente acaba que, né, no subconsciente, a gente prepara muito mais e fica num estado de tensão maior para manter aquela... Porque é mais frágil a atenção do interlocutor. Uma coisa é ele estar obrigado ali fechado dentro da sala de aula com você. E outra coisa é você deixar essa liberdade. O cara que não gostou do que a gente falou, pegou, desligou e está fazendo outras coisas, né? Não está nem aí. Então, a gente também fica nessa neura, né? De conquistar o interlocutor. É engraçado isso também, que a gente fica morto. A certeza que eu tenho de que estão presentes ou não, no meio das aulas eu tenho feito uma pergunta e tenho dito que quem acertar ganha um vinho. Então dá para ver pelo nível de interação, né, se as pessoas estão ligadas ou não estão ligadas. O problema é quando acerta, né, porque aí chega o e-mail para minha secretária, eu tenho que mandar o vinho. Mas você sabe que é interessante essa história o susto de se mudar para o digital, porque ensino à distância, home office, tudo se tem técnica para fazer. Ensino à distância tem pós-graduação para você ser professora de ensino à distância. E só que no susto, todo mundo teve que virar digital. E não necessariamente a gente virou digital da forma correta, ou tecnicamente correta, me desculpem. É que o que nós estamos vivendo, eu tenho vivido muito, acho que todo mundo aqui que dá aula tem visto muito isso, né? Tem tido um debate muito forte se o que nós estamos praticando é EAD. Na verdade, não, né? Nós estamos em um formato de aula ao vivo, telepresencial. Você só não está fisicamente no mesmo lugar, mas a aula é ao vivo, com possibilidades de interação, o que é muito mais difícil, né? Que você também não pode repetir a aula, você não está num estúdio, talvez, para poder refazer alguma frase, né? Então, teoricamente, o nível de dificuldade agora é maior, porque é o nível de qualidade que você tem que garantir na aula presencial, só que não estando efetivamente na frente do aluno, né? Você está atrás de uma câmera, de um vídeo. Mas gostei bastante da sua frase, Amira, quando você falou da questão enfim, da necessidade das pessoas se aproximarem, né? Eu acho que um depoimento positivo que eu posso dar, e principalmente porque eu trabalho numa empresa muito capilarizada, é que, na verdade, esse período foi o período em que eu mais me senti próximo das minhas equipes que não estão em São Paulo, né? Então, se antes eu tinha que pegar um voo, viajar, né, ou tinha que pegar um carro e ir para o interior para estar perto de alguns profissionais, alguns advogados, hoje eu me sinto muito mais próximo e eles também se sentem mais acessíveis, quer dizer, através desse canal aqui que nós estamos usando. Então, o universo telepresencial, ele foi positivo para aproximar equipes, né, que muitas vezes dependiam de um horário específico, numa reunião presencial, para que pudessem ter alguma interação. Então, acho que esse é um ponto positivo que esse momento trouxe para todos nós. E se a minha mediadora e o meu co-mediador autorizarem, eu queria aqui só lançar 3 blocos de reflexão para que a gente possa endereçar aqui para o nosso encerramento. Pode ser? Então,
Primeiro, quer dizer, nós temos aqui, na verdade, 3 grandes bloquinhos, tá, de endereçamentos finais, e aí fiquem absolutamente à vontade para debater. Algumas perguntas que vieram aqui no chat, mal ou bem, estão inseridas dentro desses blocos. Então, eu vou classificar desses 3, tem 2 blocos que são mais técnicos, tá, e um terceiro bloco que diz respeito mais a questões de liderança e cultura, tá? Então, começando pelos blocos mais técnicos, que dizem respeito à parte normativa, à parte de aplicação da lei, uma grande dúvida que surge é como se faz controle de jornada no ambiente telepresencial. A gente sabe que o artigo 62, inciso 3 da CLT, ele excetua esse controle, né? Mas há alguns julgados que dizem que quando é possível se aferir a quantidade de horas que o trabalhador ele realmente se dedicou ou não, dentro da sua jornada, é relativizada a aplicação do 62, inciso 3. Então, na visão de vocês, e mesmo numa visão prática, o que seria saudável? Né? Quer dizer, se faz um banco de horas, se faz o controle, não se faz, se coloca no aditivo alguma regra específica dizendo que a jornada ela é de 8 horas e para fazer hora extra teria que pedir expressamente para o gestor imediato. Quer dizer, como é que vocês enxergam essa dinâmica do 62.3 com o teletrabalho / home office, né? Esse seria o primeiro endereçamento. O segundo endereçamento são questões gerais inerentes à dúvida de como trabalhar à distância. Então, um exemplo que foi dado aqui pela Carol, a questão de estar fritando a batata frita, tal, mas está no meio do trabalho, como é que faz, né? Isso é acidente de trabalho? Então, essa é uma dúvida que fica. A segunda dúvida é custo. Tem uma pergunta aí que foi colocada, né? Custeio do material, né? A outra pergunta que também tem a ver, tem um pouco de relação com a saúde e segurança, é controle de produtividade, né? Você pode exigir o mesmo nível de performance, e aí eu vou enfim, a pergunta foi mais para o setor público, mas eu estou ampliando, né, para o setor privado também a pergunta. A pessoa que está em casa, ela tem as mesmas metas, as mesmas performances, ou ela tem um waiver por estar em casa? Ela pode produzir menos, né? Eu estou em home office, então eu não vou entregar aqui os prazos processuais, porque eu produziria muito mais se eu tivesse presencialmente. Quer dizer, o cliente vai entender isso, né? O seu diretor vai entender isso, como é que funciona. E cuidados com ferramentas também, né, Elias? Oi? Ferramentas também para ajudar nisso. Ferramentas que é o ponto, né? Como é que você garante? Se você vai exigir a mesma, né? Como é que você vai garantir ferramentas? Você vai dar o custeio para isso? E o terceiro bloco de perguntas, que eu diria que são mais gerais, depoimentos que vocês 3 ou outras pessoas queiram dar sobre dificuldades nesse período, não pensando só no exemplo que a Mira deu de transferir o computador de um local para o outro, mas comunicação foi importante, houve angústia por parte dos colaboradores, eles, na verdade, ficaram ansiosos. Como é que você garante motivação nesse período? Como é que você garante implantação de cultura, né? Porque, mal ou bem, você não consegue botar todo mundo numa sala e conversar. Então, como é que você faz para que as pessoas elas ganhem uma rotina disciplinar para manter, na verdade, a implementação das metas da companhia, né? Então, aí é mais motivacional, cultura, angústia do colaborador, né? Então, enfim, são três bloquinhos. Eu deixo aí com vocês o debate. A parte mais difícil, o debate fica com vocês. A parte mais fácil, que foi trazer as perguntas, eu fiz a minha parte aqui. É bom ser mediador. Vocês podem me convidar sempre. É cara de pau esse Elias. Nasceu assim. Vou fazer um comentário rapidinho de controle de produtividade, né? Como é difícil controlar a produtividade e liderar a distância, mas o mais interessante disso tudo é como e por quê e para quem implementar ferramentas de controle de produtividade. Não é todo mundo que eu posso implementar uma ferramenta dessa, não é de qualquer forma e não é para qualquer atividade. Então, controlar a jornada, Elias, assim, desculpa, controlar a jornada é um outro ponto, mas controlar a produtividade é um dos
que eu vejo como gestora um dos pontos mais difíceis de se tratar. Até porque entra na história de privacidade, porque determinadas ferramentas de controle de produtividade, eles mapeiam, inclusive, sites que você usa seu cartão de crédito, né, de compra. Então, se eventualmente naquela ferramenta de controle de produtividade você fizer no meio da sua jornada uma compra, ele está mapeando. Então, tem tantos aspectos envolvidos no controle de produtividade que, para mim, acho que o maior desafio dentro de uma organização é saber como, por que e onde implementar uma ferramenta. Eu já falei para ele que vou passar só 10 minutos. Desculpa, gente, não estava aberto. Vai, Carol, tá tudo certo, a gente está entendendo tudo. Minha mãe estava saindo aqui de casa, as coisas do teletrabalho. Mas, olha, peraí, Amira. Porque o meu cachorro não deu show aqui também. Não, desculpe. E, na verdade, eu acho assim, esses 3 pontos que o Elias fala, na minha percepção, eles podem ser resumidos de uma única palavra, que é uma palavra muito esquisita quando a gente pensa em relação de emprego, relação de trabalho, que é a confiança, né? Eu vejo pela minha... quer dizer, eu coordeno um escritório que eu sou a sócia fundadora, e o Elias fala muito que o gestor de jurídico, ele também é advogado. Mas eu acho assim, o advogado definitivamente não é gestor. Eu sou uma tragédia nisso. Então, quando começou, né, a gente, quer dizer, aquele dia a dia do escritório, que é você cobrar prazo, cobrar iniciativa, cobrar um approach maior do cliente, inventar uma cartilha, inventar uma... Eu não consigo fazer isso à distância, porque eu não sinto aderência dos meus pares. Quando me mandam o prazo, né, com a antecedência direitinha, respeitando o nosso sistema, e olha que a gente tem um sistema há muito tempo, um sistema bom, bacana, de interação, de cobrança, de medida de tempo, de timesheet, mas a gente nunca ficou só na mão do sistema. Então, nas primeiras semanas, era aquela coisa... um silêncio, e eu falando, gente, tem que ver, eu não sei motivar essas pessoas, então, assim, trabalho muito mais, porque aquela delegação da pequena tarefa, eu não consigo, eu fico na preguiça, vou fazer uma reunião para passar isso, para as pessoas entenderem, quer saber, vou fazer. Então, no meu escritório é um completo desastre, porque o meu escritório é um escritório pequeno, um escritório boutique, né, de 8, somos 8 advogados, e mais pessoal do administrativo, e mais pessoal do estágio, mas, enfim... E o principal culpado disso tudo talvez seja eu mesmo, porque no início, quando começou a história, eu ainda falei assim, qual que foi a minha mentalidade do piniquim, né? Esse pessoal não vai trabalhar, esse pessoal vai para a praia, vai todo mundo me enrolar. Então, a gente não está nem acostumado nessa confiança, a gente não vê o contrato de trabalho como um contrato em si, e daí ele demanda, né, boa-fé objetiva, e daí ele fala de deveres anexos do contrato. Quais são os deveres anexos? De informação, de lealdade, de proteção. Então, o contrato de trabalho, né, e trabalho lá, não estou falando de emprego, das pessoas com que eu me relaciono, ele é um contrato civil que tem que ser lido pela perspectiva de deveres anexos ao contrato. E a gente fala de boa-fé, e a gente fala de lealdade. E a gente fica o tempo todo imaginando, peraí, será que o sujeito está me enrolando? Levou tanto tempo para fazer esse recuo de revista, no timesheet deve estar me enrolando. Uma coisa era eu vendo o sujeito ali, fazendo pesquisa de jurisprudência. Então, a gente não tem essa educação mental, quer dizer, eu não tenho, né? Eu me vejo muito, muito frustrada em termo. Aí fico lendo uns livros de administração, enfim, uma tragédia total. Quando conseguir, já vai ter voltado, né, a convivência presencial. Mas essa questão, o controle de tempo, a gente, de fato, confiar no prestador de serviços, a gente não tem essa mentalidade. Controle de produtividade, a gente confiar que a pessoa está registrando de forma legítima, de forma responsável a sua produtividade. Porque aí eu fico falando nas reuniões nossas semanais, falo, peraí, gente, vocês trabalhavam esse tipo de coisa, a gente fazia em 2, 3 horas, agora o timesheet está jogando 4 horas, o que está acontecendo? Quer dizer, eu sou a primeira do psicopata a pensar, caramba, estão me traindo, existe um complô. Então, a gente tem que se... Eu acho que assim, as questões que
que o Elias coloca, elas estão em torno desses deveres anexos ao contrato. E a gente, infelizmente, a gente tem uma mentalidade cretina de um sistema binário de emprego, que é uma subordinação linear. A gente e o teletrabalho em si, né, ele traz meio que 50 tons de cinza de subordinação. Então, assim, você dá uma carta branca, uma autonomia, um reconhecimento de autonomia, de gestão de um negócio compartilhado verdadeiramente para a sua equipe, que você não necessariamente estaria preparado para assumir essa confiança. Então, o teletrabalho tem muito disso. A gente tem aquela bobagem de longe dos olhos, longe do coração, né? Então, assim, é preciso realmente uma gestão inteligente e um preparo cultural que foi acabou sendo muito impactante na nossa cabeça a história da pandemia. A gente não teve esse tempo para se preparar, né? E eu falo por mim, eu sou um verdadeiro desastre no teletrabalho em termos de gestão. Eu não consigo ter esse diálogo, penso que as pessoas estão desmotivadas, acabo que se eu estivesse no escritório, eu pouco iria, né, me reportar do tanto de vezes que eu me reporto agora remotamente, porque eu fico naquela insegurança de que, peraí, se eu não botar o samba para dançar, as pessoas vão sair pela vida fora, né? Então, e as pessoas todas, independente de estarem inseridas ou não num sistema de emprego, elas estão trabalhando de todas as partes do mundo. Isso é o desafio dos trabalhos em plataformas digital, principalmente, de todos os modelos que a gente está vendo por aí. A gente via antigamente quem eram os mochileiros, quem eram as pessoas que conheciam o mundo? Os hippies, né? As pessoas de saia grande. Hoje não, hoje o sujeito que faz mochila pelo mundo, ele vê executivos, ele vê empresários, porque as pessoas de fato trabalham com segurança distante dos olhos do tomador de serviço, né? Então, essa mudança ela é principalmente cultural e ela perpassa principalmente pelo fator confiança das relações. Por isso eu falo de uma nova ética, né? Que extrapola dessa bobagem que a gente vivia de uma subordinação direta, perene e constante. Então, acho que é mais ou menos isso que desafia aí os pontos que o Elias colocou. Não sei se vocês veem assim. Maravilha, é sempre muito gostoso te ouvir, Carol. Um nível de espontaneidade muito, muito alto e a gente acaba aprendendo bastante, quer dizer, muito, muito além até de aspectos do direito do trabalho, mas também de aspectos da prática, né, da vivência. Então, obrigado por dividir conosco isso, obrigado também a Mira pela sua divisão, né, de experiência, de vida. É uma satisfação muito grande aqui estar debatendo com vocês. E eu acho que, enfim, antes de passar a palavra para o Eric e para a Ana, eu posso dizer que esse período, pelo menos do meu lado aqui, né, vivenciando os aspectos de um departamento jurídico de uma empresa operacional, foi extremamente produtivo, né? Então, rapidamente a empresa se organizou em todas as suas áreas corporativas e a gente conseguiu, com dificuldades no começo, mas garantir, através de todas as ferramentas disponíveis, inclusive uma grande internalização de atividades. Então, como existe um desafio, inclusive de racionalização de custos, né, houve aqui uma enorme diretriz para que o departamento, até para que ele pudesse se justificar, né, que ele praticasse atividades de advocacia. E, na verdade, as atividades mais selecionadas, as mais complicadas, sem prejuízo da participação do departamento jurídico, elas sim, né, passariam a ser as justificáveis em termos de terceirização. Então, a empresa ela acabou seguindo um caminho de, sem aumento de headcount, usar todo o seu portfólio de advogados para não só mais gerir, mas para também fazer, né, sem aumento de equipe. E isso exige profissionais qualificados dentro do departamento jurídico, que não sejam só pessoas que ligam para escritórios de advocacia, mas que também praticam advocacia, e isso só foi possível, né, graças a um preparo técnico das pessoas que estavam ali e através dessa seleção de terceirização feita, eu repito, nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, né, nós estamos conseguindo entregar um budget bastante folgado, né, com relação ao que foi orçado no ano de 2020.
né? Então, é um movimento, na verdade, que eu diria que foi quase que forçado em razão da crise, em razão da necessidade de termos que nos adaptar e justificar, inclusive, a atividade de cada um dentro da companhia. E tudo veio funcionando extremamente bem, mesmo se utilizando do teletrabalho, né? Então, esse é um depoimento positivo que eu posso dar, e sim, estamos estudando continuar com esse modelo daqui para frente, porque funcionou bem, né? E a gente espera que continue assim. E as equipes que estão longe ficaram mais próximas. Então, antes do Eric encerrar, eu queria fazer alguns comentários. O primeiro é que eu tenho certeza, Carolina, que você é uma ótima gestora, pela sua empatia. Tenho certeza absoluta que só o fato de você estar preocupada, como você está indo em casa, já faz toda a diferença para quem trabalha com você. E queria aproveitar também para dizer, agregar, né? Eu acho que além dessa palavra que você falou, confiança, eu acho que o que fica para o futuro, nas relações de trabalho, enfim, não sou especialista em direito do trabalho, mas também estou aí em exercício de cargo de liderança, enfim, trabalhando com uma equipe maravilhosa, é o exercício da empatia, né? Eu acho que as empresas, daqui para frente, vão ter que realmente se colocar no lugar das pessoas que estão em casa, entendendo que todas têm preocupações com saúde, com família, né? E rapidamente também queria terminar aqui a minha colocação. Eu recebi da minha sócia, enquanto a gente estava aqui no webinar, um e-mail, uma foto que ela mandou do Instagram, do CEO da Natura, que mandou, não sei se vocês viram para os seus funcionários, uma mensagem, como se fosse um invite, né, você recebendo do CEO na hora do almoço, da meio-dia às 2, como se fosse para uma reunião. Aí, só que nesse invite, ao invés de ser uma reunião, ele basicamente falou para as pessoas que ele estava bloqueando a agenda de todos os funcionários da meio-dia às 2, para que elas pudessem, enfim, preparar um almoço, ter um tempo de descanso, né, nessa rotina aí. Então, acho que fica essa minha mensagem de empatia e de confiança nesse momento. E, bom, agradeço novamente a vocês todas aí por estarem com a gente aqui, aos meus colegas, e queria passar a palavra para o Eric para ele encerrar. Obrigada, gente. Bom, obrigado, Ana. Obrigado muitíssimamente a todos aqui, né? A Mira, a Carolina, ao Volney. Acho que a gente perdeu o Volney aqui no meio do caminho. E aos meus queridos comediadores, não comediantes, né? A gente fazendo comediação. Ana, Elias, acho que foi excepcional. Acho que foi um debate muito rico, né? Acho que trouxe visões muito interessantes e acho que retratam bem os desafios que a gente tem enfrentado, vai enfrentar ainda, e ao mesmo tempo as oportunidades, né? Eu acho que eu sempre gosto de buscar tirar lições positivas, mesmo nas maiores adversidades. E é um momento, acho que difícil para todos, né? Do aspecto pessoal, emocional, profissional, né? Quer dizer, acho que todo mundo está sendo testado ao seu limite, né? Então, acho que isso reforça essa mensagem que a Ana passou de empatia. Acho que isso é essencial. Empatia, enfim, ela é boa todas as horas, né? Mas acho que mais do que nunca agora, você exercitar essa empatia, conseguir de fato se colocar no calçado da outra pessoa, entender aquilo que ela está vivendo, os desafios que realmente estão sendo enfrentados, isso é muito importante. Ajuda a gente a sobreviver e passar de uma forma menos difícil por esse período. E ao mesmo tempo, cria-se uma expectativa de que a gente tire boas lições de tudo isso e saiamos desse período melhores do que quando nós entramos, né? Então, mais uma vez, agradeço a todos imensamente, a todos os nossos ouvintes aqui que nos acompanharam até aqui. A gente acabou passando um pouco do horário, o que é um sinal de que foi produtiva as discussões, tivemos boas interações, boas perguntas. Agradeço ao Ebradem também por toda a organização do evento e esperamos nos reencontrar aqui nos próximos eventos. Gente, muito obrigado, bom dia a todos e até logo. Valeu, obrigado, gente.